Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos começar nessa noite adorando a nosso Deus, cantando Maranata, Cristo vem me buscar, para o céu me levará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, Cordeiro prometido voltará.
Amém. Continue cantando comigo. Vamos cantar livro de Coríntios 123. O céu é mais doce para mim. O céu é mais doce para mim. Está sempre no meu coração. Um dia deixarei este mundo atrás. O céu é mais doce para mim. A vida é tão boa, não posso queixar. Quando tropeço, Deus dá forças para levantar. Mas eu canso da luta vez após vez. Então eu ouço, ó como eu ouço Jesus me chamar. O céu é mais doce para mim. Está sempre no meu coração. Um dia deixarei este mundo atrás. O céu é mais doce para mim. Oh, como é difícil um querido faltar. Mas nós temos a promessa que Deus nos dá. Ele enxugará suas lágrimas e vão secar. Quando encontrarmos Jesus Cristo lá no céu. O céu é mais doce para mim. Está sempre no meu coração. Um dia deixarei este mundo atrás. O céu é mais doce para mim. Graça e paz, irmãos. Estou aqui para fazer um comunicado. Quero primeiramente testemunhar diante dos irmãos. Sou muito feliz porque Deus tem nos abençoado com a fidelidade de cada um. Esse mês, pela graça de Deus, nós conseguimos honrar nossos compromissos com cada missionário, valor integral, e também com os nossos pastores. Deus tem sido muito bom. E eu louvo a Deus pela fidelidade de vocês, por tudo que aprendemos e pela convicção da necessidade de sustentar a obra do Senhor. Quero ainda desafiar os irmãos a continuarem conosco orando a Deus, até porque vários irmãos já estão desempregados e sabemos que há necessidades que surgiram e surgirão. Então, os irmãos que puderem, quiserem, desejarem fazer doações de cestas básicas, para que a gente possa, através dos irmãos diáconos, direcionar essas pessoas, podem assim fazê-lo entrando em contato conosco. E os irmãos que pretendem fazer essas ofertas, deixe-nos saber qualquer um desses contatos. E queria também esclarecer um pouco mais sobre as ofertas e dízimos e as formas que nós estamos recebendo essas ofertas a cada um que deseja ser fiel. E eu tenho recebido várias perguntas. Uma delas é sobre se temos conta apenas em um banco ou em outro, se os depósitos podem ou não ser feitos misturados. Queria esclarecer um pouco disso. Em relação a dízimos e ofertas, toda a igreja sabe que nós temos contas para cada situação, a fim de usarmos da forma que foi direcionado, né? O propósito de cada oferta chegue aonde foi realmente planejado.
Nós temos conta apenas Banco Bradesco para a utilização de dízimos e ofertas e promessa de fé. Temos uma conta para missões, no final do aviso eu vou deixar o número de cada uma delas. E temos a conta que é utilizada apenas para despesas da igreja, como sustento de nossos pastores e qualquer surgimento que possa vir diante do mês, né? Mas queria deixar todos cientes que se a sua dificuldade é fazer esses depósitos separados, você pode fazer junto, mas por favor, eu preciso da informação para que eu possa fazer o direcionamento para a conta certa, para que a gente possa então usar o dinheiro que foi ofertado para missões, unicamente em missões, e assim cumprir o propósito do qual foi colocado. Isso porque tem irmãos que para fazer tais transferências precisam pagar 2 TED, 2 DOC, e isso gera despesa para os irmãos e a gente não quer dificultar isso. Tá? Se você tem conta Bradesco, me ajudaria a fazer transferências separado. Mas se é uma dificuldade para os irmãos, por favor, não é um motivo de você simplesmente não fazer ou fazer nessa ou naquela. Eu quero realmente deixar isso livre, mas preciso da informação para organizar o caixa da igreja, organizar todas as finanças, todas as despesas e direcionar essas ofertas. Os irmãos têm meu contato já, foi deixado pelo WhatsApp, mas se quiserem anotar, o meu telefone é 62 98564 5092. Pode me passar tal informação pelo WhatsApp, pode ligar para mim para mais esclarecimentos. Os irmãos que querem, como alguns já têm feito, podem deixar na igreja com o pastor. Você quer ser discreto e é conveniente ser discreto, pode colocar dentro do envelope os valores direcionados para cada situação e você não terá problema em relação a isso. Em relação às contas para missões, nós trabalhamos com a conta da agência Bradesco, agência 2119, conta 8874, dígito 9. E para as demais ofertas, dízimos, nós temos a conta ainda no Bradesco, agência 2119, conta 7420, dígito 9. E o CNPJ da igreja, 74-076-456/1000 contra 71. Os irmãos podem entrar em contato comigo para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Tá? E nós estamos à disposição para tentar esclarecer da forma melhor possível. Eu não tenho o número do Tiago, o outro tesoureiro, segundo tesoureiro, mas pode ser falado com ele, pode buscar através do pastor ou qualquer um de nós que fazemos parte da diretoria para esclarecermos. No mais, irmãos, oremos uns pelos outros, sejamos fiéis ao Senhor como temos sido e orem por nossos missionários para que as ofertas continuem chegando até eles. Se você souber de algum missionário que as ofertas do Templo Batista Maranata não estiver chegando até eles, deixe-nos saber, porque tem algum equívoco. Com certeza, nós não deixamos de enviar. Deus abençoe cada um e seja fiel. Amém. Amém. Continue cantando comigo, Cantor Cristão, número 504, Lá no Céu. Há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Lá no céu, há
e prazer, onde os salvos por Cristo hão de entrar, lá no céu, neste lar tão feliz, lá no céu, lá no céu, lá no céu, nesse lar tão feliz, lá no céu. Amém. Continue cantando comigo, 222, Cantor Cristão. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele à porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem, pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não despreze mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, uma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Correm os dias e as horas se passam por ti e por mim. Traze de morte por fim nos esperam, vem tanto a ti quanto a mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. O grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim, veio salvar-nos, não viu do pecado, veio por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Amém, irmãos. Pai, quando as trilhas parecem sem fim, planos desfazem ao léu.
anelo meu lar. Para a meditação nessa noite, vamos abrir nossas Bíblias, Tiago capítulo 2. Eu vou ler os versos 14 a 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem em luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, eu creio que, dentre os livros do Novo Testamento especificamente, aquele que melhor se encaixa nas circunstâncias que estamos vivendo ultimamente, aquele que demonstrará ser mais valoroso e necessário aos nossos dias, é esta epístola de Tiago. Ela, no seu contexto, contém assuntos de suma importância para o nosso viver neste tempo. Hoje pela manhã nós estudamos o capítulo 3, uma pequena porção dele. E agora à noite eu quero observar uma porção do capítulo 2. Hoje pela manhã falamos de sabedoria. E agora à noite eu quero falar sobre fé. Não há nenhuma contradição entre aquilo que esta epístola ensina e a carta de Paulo aos Romanos ensina. Na carta aos Romanos, Paulo diz que a justificação diante de Deus é somente pela fé nas obras de Cristo, e que os pecadores devem se arrepender e crer nele. Tiago ensina que há uma justificação diante dos homens, e essa justificação é pelas obras do cristão em obediência à palavra de Deus. A lealdade do cristão, a fidelidade do cristão é demonstrada pelas suas obras. Enquanto Paulo retira completamente as obras daquilo que é a justificação pela fé da nossa salvação, Tiago vai dizer que uma vez salvo, as nossas obras devem corresponder à nossa condição. Então ele diz: meus irmãos, ou seja, o exercício desta fé a qual Tiago nos chama, deve ser a experiência de todos os salvos. Meus irmãos, ele não está aqui delimitando nenhum grupo específico, nenhum tempo específico. Ele está dizendo que em todo tempo, todos os cristãos devem demonstrar fé. Que em todo tempo, seja de paz ou de tribulação, em todo lugar, seja na Judéia ou no Brasil, os crentes devem ser caracterizados pela sua fé. Mas que fé? Ele diz que aproveita. Ou seja, ele está perguntando: há algo de bom, algum benefício, algum lucro, alguma vantagem ou proveito
se alguém simplesmente disser que tem fé? Qual é o proveito de uma fé apenas intelectual, como vamos ver, ou apenas oral? Qual é o proveito de uma fé que não é demonstrada pelas suas atitudes? Se há algo que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e este mundo precisam de hoje, é de uma fé provada pelas obras. Não somente uma fé que ressalta algum ponto sobre Deus, ou alguma verdade da Bíblia, mas uma fé que, uma vez estabelecida em Jesus Cristo, tendo Cristo como alvo, esta fé vem a demonstrar-se publicamente. Se há algo que os crentes precisam hoje, é demonstrar a sua fé publicamente. E a palavra fé aqui, ela é muito específica. A palavra pistes, fé no grego, ela tem basicamente 3 significados. Ela pode significar a doutrina, os ensinamentos da palavra de Deus. Ela pode significar o fruto do Espírito, ou seja, a fidelidade. Mas também a entrega da alma aos cuidados de Cristo, como uma decisão definitiva que se expressa na vida diária. Aqui, a fé é uma questão estritamente pessoal. O que a sua fé em Cristo te leva a praticar? Você diz que crê em Cristo? Você assevera que entregou sua vida a Cristo? Então, o que esta fé em Cristo te leva a praticar? Ele diz que proveito tem se alguém disser que tem fé e não tiver obras, ou seja, a manifestação da fé diante dos homens. A pergunta é, porventura a fé pode salvá-lo? Esse tipo de fé conseguirá salvação para si? Tito, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 16, ele tocou nisso ao dizer, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no pelas suas obras. É o mesmo que Tiago está dizendo. Que proveito há disso? Que proveito há dessa questão? Então nós vamos observar em Tiago 5 maneiras de demonstrarmos a nossa fé em Jesus Cristo no mundo de hoje. Eu quero que você preste bem atenção nisso, porque possivelmente é isso que os seus familiares sem Cristo precisam ver em você. Possivelmente é isto que os seus vizinhos que ainda não conhecem Cristo precisam ver em você. Eu quero que você preste atenção nisso, porque é isto que os seus filhos, crianças, adolescentes, jovens, precisam ver em você. Eu quero que você preste atenção nisso, porque é isso que esse mundo precisa ver em você. Tiago vai dar 5 demonstrações de que aquilo que é verdadeira fé e aquilo que a fé não deve ser. Então, se desejamos ser instrumentos de Deus nesse mundo, que prestemos muita atenção nisso. A primeira demonstração que Tiago usa está nos versos 15 e 16. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha, se esse texto tivesse sido escrito essa semana, neste último mês, não poderia ser tão atual. Faz quase 2000 anos que Tiago escreveu isso. Mas ele é atual para os nossos dias. Eu e você estamos vivendo isso. Eu e você estamos contemplando isso diante dos nossos olhos, sejam pessoas incrédulas ou salvos em Cristo. Há milhares de pessoas precisando de mantimento cotidiano. Há milhares de pessoas precisando de alimento para manterem-se vivas. Tiago está dizendo exatamente o que nós devemos fazer nessa condição. Olhe qual é o conceito ou argumento que ele usa. Aqui a fé é testada pela atitude diante de alguém necessitado. A prova da fé. O teste da fé. Então o teste da fé aqui é feito diante de alguém que tem necessidade.
Ele não está dizendo aqui, diante de alguém que quer comprar um carro novo, nem uma casa na praia. Tiago está falando de pessoas necessitadas, que não sabem o que vão comer amanhã. Essas pessoas estão diante de nós. Hoje, talvez em algumas semanas, se as coisas continuarem como estão, o número delas multiplicará. O que nós, que cremos em Cristo, fazemos diante disso? A resposta aqui, e o argumento que Tiago usa, é que a resposta a essa petição por auxílio revela o meu caráter. Eu digo que eu tenho fé. Eu digo que eu creio. Mas é essa circunstância que revela qual o meu caráter. A pessoa pode usar palavras evasivas, piedosas, falando sobre a necessidade dos outros. A gente pode até dizer, não é, olha, eu vou orar por você. Não é de oração que a pessoa está precisando. É de comida. Claro que é bom orar. Mas se ela não tiver alimento, do que vale isso? Sabe, esta generosidade que é tão necessária, essa demonstração de fé, de caráter cristão, eu quero demonstrá-la através dessa ilustração. Um homem filósofo americano chamado Jacob Needleman, ele confirmou essa verdade bíblica quando disse numa entrevista que para manter o equilíbrio emocional é preciso cultivar valores humanos, ajudar pessoas. Então ele disse, ilustrando essa verdade, ele contou essa história. Um aluno meu no México, disse ele, tinha um filho de apenas 5 anos. Quantos de nós aqui não temos crianças nessa idade? No Natal, um menino pobre bateu a porta pedindo esmola. O pai disse ao filho, olha, dê a ele um dos seus brinquedos. O garoto pegou um, quebrado, estragado. E o pai lhe disse, não, esse não. Dê a ele um dos seus melhores brinquedos. O menino resistiu. Chorou muito, até que muito triste. Pegou um dos brinquedos novos, um dos que ele mais tinha gostado, e entregou ao garoto. O pobre menino saiu dali feliz, contente. Quando aquele jovenzinho que deu o presente volta para o pai, depois de ver a reação daquele outro menino, ele diz, pai, posso fazer isso de novo? Ele havia descobrido a alegria de dar, sem esperar algo em troca. Irmãos, isso nos encoraja nesse tempo de tantas necessidades, a demonstrar a nossa fé, suprindo a necessidade de outras pessoas, como Tiago está dizendo. Se o teu irmão estiver nu ou tiver falta de mantimento cotidiano e você disser, inde paz, aquentai-vos, olha, eu vou orar por você, e não lhe der nada necessário para o corpo, que proveito virá daí? Que fé é essa? Que não age para suprir a necessidade dos outros. Nós precisamos nesse tempo de crentes de fé, crentes que estão dispostos a serem usados por Deus como instrumentos para abençoar a vida de outros. Nós temos uma oportunidade tremenda diante de nós de fazer diferença para com aqueles que não conhecem Cristo. Não somente através de palavras de encorajamento, de equilíbrio, de equidade, como preguei outro dia, mas também de generosidade, de bondade, demonstrando que cremos em Cristo, que somos gratos por aquilo que Ele tem dado a nós e que somos felizes ao praticarmos a generosidade. 1 Timóteo 5,8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Que verdade prática Paulo tem colocado diante de nós. Vamos ao verso 18 de Tiago, capítulo 2. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras.
Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Talvez se nós substituirmos algumas palavras aqui, é possível entender melhor esse segundo exemplo que Tiago usa. Eu vou mudar a palavra obras por ações e diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as ações. Mostra-me a tua fé sem as tuas ações, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas ações. Ou seja, ele está falando aqui de uma fé que é ativa e que é demonstrada por aquilo que praticamos. Uma fé que é ativa e que é demonstrada por aquilo que vivemos. Não é simplesmente uma pregação oral. Não são simplesmente palavras. Não são simplesmente palavras de que eu confio no Senhor, mas atitudes de alguém que realmente confia em Deus. Eu quero ilustrar isso através da história do general George Washington. Conta-se sobre ele que durante a Guerra da Independência norte-americana, um rapaz se aproximou dele e lhe disse: meu general, quero que saibas que eu creio de todo o coração em ti e na causa que tu defendes. Washington então agradeceu firmemente as palavras daquele jovem e lhe perguntou: em que regimento está servindo, meu jovem? E o jovem respondeu: não, eu não estou no exército. Eu não sou um militar, eu sou um civil. Ao que o general replicou: se você realmente crê em mim, como diz, e também na causa que defendo, una-se ao exército imediatamente. Pegue uma farda e suas armas e venha para a luta. Você entendeu? O que adianta ensinarmos doutrina morta? O que é doutrina morta? Está aqui. Simplesmente sai dos lábios, mas não tem obra nenhuma para demonstrar. Tiago vai dizer: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você confia em Deus? E olha, que oportunidades nós temos nesse tempo de confiar em Deus, hein? Quando o emprego se foi, imagina a situação dos irmãos autônomos, empresários, não há trabalho, é mais complicado confiar em Deus, quando a comida da despensa está diminuindo dia após dia, quando o alimento está diminuindo, quando a reserva no banco está diminuindo, quando não aparece trabalho. É fácil confiar em Deus, parece, quando tudo está bem, a reserva está completa, há bons valores no banco, há muita comida na despensa, mas Deus disse para confiarmos nele dia após dia. O Senhor Jesus, orando, disse que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a semelhança do maná, que vinha uma vez por dia e não podia ser guardado para o outro. Esse tempo está nos ensinando a confiar em Deus um dia por vez. Como você tem reagido a tudo isso? Como as pessoas estão lhe vendo nessa circunstância? A fé não é simplesmente oral, a fé é prática. A fé não é simplesmente palavras, é regozijo num Deus que reina sobre todas as coisas. É muito fácil dizer: eu creio que Deus reina, eu creio que o Senhor Jesus é soberano sobre todas as coisas. Mas viver isso é muito mais importante do que dizer. Você realmente está atrelado à causa de Cristo? Você confia nele? Então comece confiando nele hoje. Deixe de lado toda a ansiedade, toda a preocupação, e coloque no lugar a gratidão. Obrigado, Pai, pelo suprimento de hoje. Em terceiro lugar, o verso 19 de Tiago 2 vai nos dizer: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Crês que há um só Deus? Essa aqui é a confissão da unidade de Deus, não é? Deuteronômio 6,4 diz:
Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fazia parte da doutrina básica recitada pelos judeus 2 vezes ao dia. Marcos capítulo 12 é citado também, aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muitas pessoas que contemplaram os milagres de Jesus também reconheceram isso. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aqui não quer dizer que eles creram em Cristo, mas que eles reconheceram essa verdade. Está citado em João 6. Pilatos, em João 19, verso 4, então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Pilatos sabia quem era ele. Pilatos entendeu que não havia crime nele. Pilatos entendeu que era um homem justo. Mas entre entender isso e crer nele, há uma diferença tremenda. Tiago aqui está afirmando que existe um tipo de fé que nós podemos chamar de fé demoníaca. Um simples reconhecimento da verdade. Quantas e quantas pessoas não reconhecem a verdade e chegam a tremer diante da verdade, a derramar lágrimas, a se espantarem diante da verdade. Mas a fé salvadora vai além do intelecto e chega ao nosso coração. Vou lhes ilustrar isso, mostrando como Deus pode nos ensinar grandes lições através de crianças. Crentes de uma determinada igreja combinaram um culto à noite para orar, pedindo que Deus mandasse chuva para aquele lugar, pois eles estavam enfrentando uma prolongada seca e os alimentos estavam terminando. A hora do culto, uma menina entrou pelo corredor da igreja e nas suas mãos ela levava um guarda-chuva, uma capa de chuva e botas de borracha. Quando a menina entrou com seus apetrechos, as pessoas começaram a rir, mas logo foram repreendidas pela sua própria consciência. Envergonhados, porque marcaram aquele culto de oração para pedir chuva, mas só aquela pequena menina demonstrou que realmente cria que Deus podia mandar chuva. Quantos de nós não são assim também? Oramos, pedimos, mas fazemos tudo isso intelectualmente. Pedimos que Deus cure, continuamos confiando nos médicos e nos medicamentos. Pedimos que Deus guarde, mas confiamos em alarmes, seguranças e tudo mais. Não estou dizendo que você não deve depender dessas coisas, mas estou dizendo que primeiro de tudo você depende de Deus. E é Deus que nos encaminha a essas coisas. Quantos de nós demonstram uma fé apenas intelectual, mas que não afeta as suas ações, não afeta o seu comportamento, não afeta a sua vontade? Dizem que creem, mas você não vê isso nas suas obras. Dizem que creem, mas você não vê isso na sua vida. Dizem que acreditam, mas vivem perturbadas e ansiosas. Dizem que confiam, mas estão de todas as formas tentando suprir aquilo que precisam antes de orarem a Deus. A fé é mais do que intelectual. É uma fé que confia.
Por isso os versos 20 a 23 dizem: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Personagem usado aqui por Tiago, também foi usado por Paulo como exemplo de fé. Paulo diz assim em Romanos 4,11: E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. A diferença entre o uso que Tiago faz do exemplo de Abraão e do uso que Paulo faz do mesmo exemplo está no período da vida desse personagem. Paulo usa o exemplo de Abraão mencionando a ocasião em que Deus fez a promessa a Abraão e ele creu no Senhor. Abraão apenas confiou, mas sem a realização de nenhuma obra. Romanos 4 vai demonstrar isso, que é a justificação daquele que não trabalha, daquele que espera, não daquele que faz algo, porque se ele fizesse, seria dívida e não obra, não seria dívida e não graça. É esse exemplo que Paulo usa. Já Tiago usa o exemplo de quando Abraão, justificado, foi provado por Deus. Tiago usa o exemplo de quando Abraão teve a sua fé realmente provada e demonstrada através das suas atitudes. Quando Abraão ofereceu seu filho, o Senhor diz: Porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão aqui teve a sua fé provada. A fé verdadeira, ela é provada. A fé verdadeira não navega num mar sem vento, sem tempestade. A fé verdadeira, ela não voa em céu de brigadeiro, ou seja, sem nuvens. A fé verdadeira, ela é provada constantemente, e a nossa fé está sendo provada nesse tempo de dificuldades. Estamos sendo provados nesse período onde nós não sabemos o que será de todos nós, como isso tudo terminará, não sabemos se terminaremos sãos ou enfermos diante dessa questão. Alguns não sabem se terão alimentos para a próxima semana, outros têm seus familiares internados em hospitais. Estamos sendo provados de todas as formas, mas provados exatamente ao quê? Provados na nossa confiança no soberano Deus. Estamos sendo provados se já tomamos conhecimento e temos maturidade suficiente para entender que Deus reina sobre todas as coisas. Que Deus é soberano sobre todas as coisas. E que estamos plenamente seguros nas suas mãos. Eu vou usar um exemplo disso. Conta-se sobre uma tribo indígena que tinha um ritual para os meninos. O pai conduzia o filho pela floresta sombria num final de tarde. Sobe a montanha com ele, venda-lhe os olhos e o deixa sozinho no meio da floresta. O menino se assenta e passa a noite sozinho na mais absoluta escuridão. Se quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda até o dia amanhecer. Também não pode chorar e nem gritar por socorro. Se ele aguentar a noite toda, será considerado um homem maduro. Como os outros que vieram antes dele, não poderá contar a sua experiência aos próximos candidatos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. Ele naturalmente está amedrontado. O seu medo faz ouvir toda espécie de barulho. Animais selvagens podem estar por perto. Talvez índios de uma tribo adversária o encontrem e o matem. Os insetos começam a atormentá-lo. As cobras lhe causam verdadeiro terror. Além disso,
está frio. Ele tem frio, fome e sede. O vento sopra e até o chão parece se mexer. Tudo lhe parece ameaçador, mas ele não remove a venda. Segundo a tribo dos índios Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. É o rito de passagem Cherokee da infância à fase adulta. Finalmente, após esta noite terrível, o sol aparece e então finalmente o menino pode remover a venda. E quando ele faz isso, ele vê o seu pai assentado diante dele e descobre que o pai esteve a noite inteira ali, cuidando e zelando pela vida dele. Ele viu o pai? Não. Ele provou todo tipo de tribulação, todo tipo de questão que lhe trazia o medo, o pavor. Ele não viu o pai em momento algum. Ele apenas obedeceu aquilo que o pai disse. Ele apenas obedeceu o que lhe foi mandado. O pai lhe disse: fique aqui, não tire a venda. E ele obedeceu. Quando percebe pela manhã que o pai estava ali todo o tempo, o seu coração se regozija. Irmãos, nós estamos vivendo tempos aonde Deus nos diz: acalmai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Foi isso que ele disse. Se acalmem, fiquem tranquilos, em paz, apenas saibam disso. Eu sou o Senhor. Em outras palavras, não tire a venda. Permaneça onde você está. Não mude nada. Quando nós chegarmos no céu, quando o Senhor nos levar para casa, e nós tivermos uma compreensão maior de tudo isso, nós vamos saber que Ele esteve na nossa frente o tempo todo. Hoje nós estamos sendo provados a desrespeitar a sua palavra, a desobedecê-lo. Acalmai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Podemos entrar em desespero, podemos ter diversas dificuldades, nos inquietarmos, quando a única coisa que é necessária é obedecer o que Ele está nos dizendo. Aquietai-vos. Tiago, ele está dizendo isso para confirmar a nossa fé. Como sabemos que temos fé no Senhor? Quando simplesmente obedecemos o que Ele nos disse. E para completar, eu vou usar o verso 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Agora aqui, Tiago vai tratar da fé convicta. A fé realmente convicta na verdade. A história de Raabe é descrita em Josué capítulo 2. Hebreus capítulo 11 diz dela: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A chave para a compreensão da atitude de Raabe está na descrição de Josué capítulo 2, versos 9 a 11. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração. Em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e na terra, e embaixo na terra. Isso que Raabe está citando, da passagem pelo Mar Vermelho, havia acontecido 40 anos antes. Entre aquilo que ela está citando e o momento que os israelitas entram na Terra Prometida, se passaram 38 anos. Lembra por que eles ficaram vagando pelo deserto? Porque ao enviarem 12 espias,
Aqueles espias, 10 deles, desencorajaram o povo dizendo, aqueles homens são gigantes, nós somos como formigas perto deles. A terra realmente é maravilhosa, mas nós jamais a conquistaremos. Apenas 2 daqueles homens confiaram em Deus. Apenas Calebe e Josué. E disseram não. É o Senhor que nos mandou, vamos. É Ele que nos deu aquela terra, vamos. Mas por causa da incredulidade daqueles 10, que afetou toda a nação de Israel, Deus os fez andar pelo deserto por longos 38 anos. Toda a geração acima dos 20 anos pereceu no deserto, e apenas os menores, agora já crescidos, adentraram naquela terra. Sabe o que Raabe está dizendo? Faz 38 anos que nós sabemos que já perdemos. Faz 38 anos que Deus já atemorizou o nosso coração. Mas só agora vocês vieram. Uma mulher gentia, imoral, teve mais fé que a nação de Israel. Raabe demonstrou uma fé convicta. Convicta já há 38 anos. Olha, já ouvimos o que Deus fez com vocês passando o Mar Vermelho, tirando vocês do Egito. Enquanto os filhos de Deus foram incrédulos, Raabe foi crente. É por isso que o nome dela está no rol dos gigantes da fé. E não o nome daqueles homens. Eu quero lhe ilustrar como isso se aplica na nossa vida. Conta-se que um homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Em seguida atravessou, andando sobre o cabo de aço, foi e voltou. A multidão extasiada aplaudiu. Aproximou-se de uma senhora que estava no meio do povo e lhe disse: a senhora acredita que eu consigo atravessar de novo? E a mulher disse: é claro. Então ele disse à mulher: a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? E a mulher disse: sim, eu acredito. A senhora acredita então que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? E a mulher exclamou para que todos ouvissem: eu tenho certeza que sim. Então disse o homem: pode entrar no carrinho. Ao que a mulher respondeu: de jeito nenhum. Ela acreditava, mas não confiava. Raabe confiava. Ela tomou conhecimento das ações de Deus, reconheceu quem é Deus, e ela foi além. Ela permitiu que esta convicção conduzisse a sua vida. O verso 24 de Tiago 2 diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Justificado diante de quem? Dos homens. O que os homens estão dizendo de nós, filhos de Deus? O que os homens estão contemplando em nós, filhos de Deus? Eles estão vendo pessoas apavoradas, ansiosas, inquietas, temerosas, ou estão vendo filhos de Deus que calmamente confiam no seu Pai? Você durante muitos anos pregou para elas, para que elas cresçam em Jesus Cristo. E hoje elas estão provando a sua fé. Muitas vezes você convidou que elas viessem à igreja. E hoje elas estão provando se aquilo que você dizia realmente é verdade. Ou não passavam de palavras. Possivelmente você pregou para os seus familiares durante muitos anos. E hoje eles estão observando se a sua fé não passa de fumaça. Possivelmente você está ensinando os seus filhos a crerem em Deus. E hoje eles estão provando se a sua fé não passa simplesmente de legalismo.
ou de uma fé convicta? Eu quero terminar com essa ilustração. Um homem convidou o seu vizinho para visitar a sua igreja durante 3 longos anos. Todas as vezes o vizinho disse que ia, mas que primeiro terminaria de ler um livro. O bendito do livro demorou 3 anos para ler. Depois de 3 anos, quando o cristão já tinha desistido de convidar o vizinho, já não incomodava mais o vizinho com seus convites, só uma vez que outra, o vizinho nunca foi mesmo. Eis que o cristão se surpreende ao chegar na igreja com o vizinho sentado-se no primeiro banco. Ele se alegra, vai ao vizinho e lhe diz: olha, que alegria imensa vê-lo aqui na nossa igreja nessa noite. Já terminou de ler o livro? Falou meio irônico. E o vizinho: sim, já terminei. Durante 3 anos eu li o livro da sua vida, para ver se aquilo que você falava era real ou não, para ver se era verdade ou não. E a semelhança da mulher samaritana e dos seus conterrâneos, que pode dizer, já não é mais pelo que me disseste, mas por aquilo que eu ouvi, que eu creio nele. Aquele homem foi levado a Cristo. As pessoas estão lendo a nossa vida, irmãos. Os familiares estão lendo a nossa vida. Nossos filhos estão lendo a nossa vida. Que tipo de fé temos demonstrado? Tiago está nos deixando um encorajamento para que demos um testemunho firme e inabalável da nossa confiança em Deus. Façamos isso. Façamos isso para a glória do nome de Deus, para o bem da nossa vida e em testemunho a outros. Nós vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por esta semana, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Vamos pedir a Deus que nos abençoe diante de toda essa circunstância. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos agradecidos pela direção da Tua Palavra e lançamos diante do Senhor a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nossos governantes. O Senhor sabe de tudo que está acontecendo e os nossos olhos estão postos naquele que reina sobre todas as coisas. Confiamos, ó Pai, que a Tua mão está sobre as nossas vidas, vigiando sobre nós. Pai, alguns de nós que carecem do alimento diário, nós estamos olhando para a Tua promessa de suprimento e pedindo que o faças e confiando que Tu farás. Estamos, ó Deus, também carecidos de trabalho, os irmãos que têm os seus negócios, as suas atividades. Ó Pai, enquanto lhes dá paz ao coração, concede-lhes também o trabalho de onde provém os seus ganhos. Pai, alguns de nós encontram-se enfermos e nós estamos orando, pedindo que o Teu Espírito Santo os encoraje e que pelo Teu poder Tu o cures. Mesmo usando os médicos e os remédios, sabemos que tudo vem do Senhor. Pai, estamos pedindo que o Senhor nos encoraje a colocar os nossos olhos em Ti, aguardando a bem-aventurada esperança do retorno do nosso Salvador. E que nesses últimos dias que temos, ó Pai, concede que testemunhemos da fé àqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Abençoa-nos, Pai, nesses próximos dias, se nos pertencerem. E nos permite em breve estarmos reunidos na Tua casa novamente, para nos alegrarmos em Ti. É o que a Ti pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém.